da ética do advogado. Capítulo 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral, individual, social e profissional. Artigo 2. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado: preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Inciso 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Inciso 3. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Inciso 4. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Inciso 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Inciso 6. Estipular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Inciso 7. Desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Inciso 8. Abster-se de, alínea A, utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. Alínea B, vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos. Alínea C, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Alínea D, entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento deste. A linha E, ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. A linha F, contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Inciso 9. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Inciso 10. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Inciso 11. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. Inciso 12. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Inciso 13. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Artigo 3. O advogado ele deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Artigo 4. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Artigo 5. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 6. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Artigo 7. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique direto ou indiretamente angariar ou captar clientela. Capítulo 2. Da Advocacia Pública. Artigo 8º. As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e de advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Parágrafo 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade sempre que possível,
Parágrafo 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. Capítulo 3. Das relações com o cliente. Artigo 9. O advogado ele deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe à consulta ou confiliar a causa. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Artigo 14. O advogado ele não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificado ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 15. O advogado ele não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Artigo 19. Os advogados, integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiro, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Artigo 22.
Ao advogado, cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor no sentido de que a todos sejam concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sobre a égide das garantias constitucionais. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele, atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 25. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecimento, com reserva de poderes, deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo 4. Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego da linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Artigo 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhe-ás tratamento condigno que não os torne subalternos seus, nem lhes alvite os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicado. Parágrafo único. Quando o avitalmento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízos das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Capítulo 5. Da advocacia pro bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pro bono
pode ser exercida em favor de pessoas naturais que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos, partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Capítulo 6. Do exercício de cargos e de funções na OAB e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da OAB, em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões públicos ou privados, manterá conduta concetânea com as disposições desse Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a qualquer instituições, órgãos ou comissões públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviço ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de quaisquer órgãos da OAB ou a estes aliená-los. Parágrafo único. Não há impedimento ao exercício remunerado de atividade de magistério na Escola Nacional de Advocacia, na ENA, nas escolas de advocacia ESAS e nas bancas do exame de ordem, observados os princípios da moralidade e da modicidade dos valores estabelecidos a títulos de remuneração. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou tiver assento em qualquer condição nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida nesse artigo não se aplica aos dirigentes das seccionais quando atuem nessa qualidade como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios desse Código no exercício de seu mistério. Capítulo 7. Do sigilo profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional, ele abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feito pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliação e árbitro, se submete às regras do sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito, à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Capítulo 8. Da publicidade profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela distração e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40.
Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados: inciso 1, a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Inciso 2, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Inciso 4, a divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades, ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Inciso 5, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Inciso 6. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e a inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso 1º, responder com habitualidade à consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Inciso 2. Debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado. Inciso 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Inciso 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Inciso 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevistas na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com um sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar, o endereço, o e-mail, o site, a página eletrônica, o QR Code, o logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria,
cultural de interesse dos advogados e desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que essas não impliquem o oferecimento de serviços ou represente forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Artigo 47-A. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos Conselhos Seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Parágrafo único. O termo previsto neste artigo será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições.